Mário Borelli Tomás. Sua história e legado. Assim, um homem completo, né? De visão do futuro, de sempre querer o bem das pessoas, né? Fazer o bem sem olhar quem. Ele fez muita benemerência sem se mostrar, né? Um homem pacato que resolvia tudo com placidez, com suavidade. Um homem que viveu pouco, mas fez muito, além da conta. Vocês não podem imaginar. Em uma pequena cidade do interior paulista, nasceu um homem cuja trajetória marcaria para sempre a história de Porto Ferreira. Filho de Antônia Borelli e Felício Tomás, Mário Borelli veio ao mundo no dia 13 de fevereiro de 1913. Sua história começa aqui, no então Grupo Escolar de Porto Ferreira, hoje conhecido como Sul de Menus. Desde cedo, Mário enfrentou os desafios da vida. Com apenas 11 anos, perdeu o pai e logo se deparou com uma dura realidade de trabalho. Ele perdeu o pai, né? Já tinha os irmãos Miguel, Dimas, Ulisses. Ele era o caçula dos meninos. Ele tinha 11 anos, e depois vocês podem ver aqui. E ele estudava de manhã e à tarde trabalhava na Cerâmica Porto Ferreira. E um dia ele estava sentadinho no período da tarde que ele trabalhava na argila, na mão ali, né, na produção. E ele sentadinho, tem uma foto dele aqui, e o senhor Procópio, que era um dos donos, estava numa janela e viu aquele menino com um caderno na mão. Perguntou: Mário, o que você está fazendo? Eu estou estudando, eu estou fazendo lição. Vai já para o escritório. Então foi assim, olha que história. Caderno na mão. Por isso que nós, enquanto não estudamos, meu pai e minha mãe, eles não sossegaram. Logo, seu talento genuíno o levou ao escritório como office boy. Aí ele foi para o escritório, seria um office boy, né? Começou com, assim, aprendendo, e depois ele fez tudo o que podia para sustentar a família. A mãe viúva só tinha máquina de costura, porque não tinha INSS, não tinha nada. Mesmo com as dificuldades, nunca abandonou os estudos. Formou-se em contabilidade, na época chamado guarda-livros. E como ele fez por correspondência o curso de guarda-livros em Matão, então seria hoje a contabilidade, guarda-livros. Por que é o guarda-livros? Que faz a escrita, o dinheiro que entra, que sai. Né? Surgiu o projeto de dar o nome dele para a escola de comércio, porque ele não era professor. Ele fez o curso de guarda-livros, de contabilidade. Mário buscou novos caminhos e logo ingressou no primeiro banco da região, o Banco Agrícola de Pirassununga. Também
prestava serviços à empresa de melhoramento de Porto Ferreira. Mas a cidade enfrentou uma nova crise, o banco fechou e Mário teve que recomeçar. Na prefeitura, atuou como secretário tesoureiro. Para garantir o sustento da família, vendia títulos, joias e fazia contabilidade para comerciantes, sempre se destacando por sua ética, inteligência e simpatia. Com cartão postal, faço coleção. Eu coleciono coisas que são importantes. Eu guardo tudo, eu não consigo. E eu gosto muito de contar história. Aqui, Mário volta para a fábrica de louças, agora batizada como Cerâmica Porto Ferreira. Com esforço e dedicação, chegou ao cargo de diretor-gerente, construindo uma carreira cada vez mais sólida. Então vejam que as coisas, que Porto Ferreira era tão pequenininho, mas era uma sociedade assim, era carnaval, tinha teatro, tinha muita coisa artística. Mário estava prestes a conhecer alguém muito importante para a sua vida, a sua tão querida esposa Isa. Foi numa festa de São Sebastião. Tinha uma barraca de maçã. Você rodava a roleta e ganhava maçã. O senhor Nelson Pereira Lopes, que era dono do cartório, pai do Nelsinho do cartório, chegou para minha mãe e falou assim: Isa, você já recebeu um correio elegante? A minha mãe falou: não, seu Nelson. Quem que vai mandar um correio elegante para mim? Ele falou: espera que eu dou um jeito. E viu meu pai. Foi lá e fez o meu pai mandar um correio elegante. E começou numa festa de São Sebastião, 20 de janeiro, né? Só que os meus avós, a mãe dela, não admitia o namoro. Por quê? O meu pai era de uma família pobre. Ele trabalhava inclusive como contador do senhor Peron de Gínio, que era um dos homens mais ricos da cidade, né? Dono da fábrica da fiação. Tinha 12 filhos, tem muita história também. O meu avô foi chefe da estação de ferro, que era lá da FEPASA, era um cargo muito alto. E a minha avó, a mãe da minha mãe, não admitia que ela fosse ter um namoro com um homem humilde, que era o meu pai. Só que o meu pai, né, foi subindo, subindo, e eles casaram em 1941. E como é a vida. A minha avó faleceu dentro da casa da minha mãe, que ela e o meu avô precisaram mudar porque ia reformar a casa, eles foram para a casa da minha mãe. Aí ela viu quem era o meu pai, pediu desculpa, sabe? A vida tem umas coisas. Nós obedecíamos muito meu pai e a minha mãe pelo olhar, né? Então aí ele ele nunca fez por nós. Ele fazia assim, minha mãe falava, amarra o sapato, eram 3 filhas de 2 em 2 anos nós nascemos. Ele não amarrava, ele ensinava a amarrar. Senta no chão, entende? E eu não conseguia entender, eu achava que, meu pai não fica sempre tinha gente, ele era muito conciliador. Eu falo que ele era o Henry Kissinger da paz, um americano que ficou muito famoso por ser conciliador. Ele ouvia muito, ele punha a mão assim e ouvia, ele sabia ouvir. Eu peguei isso muito dele. Então, a primeira vez que eu tive que resolver um problema, pai, lá em Campinas, eu moro num pensionato, parece que vai custar tanto. Você vai falar com a diretora, com a freira? Não. Então, vamos resolver isso. Eu falei, o senhor vai comigo? Ele falou, não, você vai resolver. Aí eu levei um choque, porque eu tive que resolver um problema de dinheiro. E imagina isso há tantos anos. E eu resolvi. Isso foi me dando, eu fui começando a entender por que o meu pai, entender que ele era um homem público, só que para a família, ele conversava, mesa, hora de almoço, né?
Então ninguém ganhava dele dos argumentos que ele tinha, mas ele proporcionava viagem, tem que conhecer. Nós passávamos férias em São Paulo para poder ir ao cinema, para poder ver as coisas. Ele tinha que pôr para frente. Mário Borelli Tomás não parava, amava sua cidade e dedicava seu tempo para torná-la melhor. Foi diretor do Porto Ferreira Futebol Clube, ajudou a reabrir o Cine São Sebastião e presidiu a primeira festa do dia do município. Também, fundador da banda infantil, da Sociedade Cultural, do Aeroclube, do Clube dos 20 e do Rotary Club. Olha, ele ia fazendo, ele era um homem que assim, que falava baixo, ele tinha um impulso de fazer as coisas. Então, Washington Luiz foi atrás, ele ia a São Paulo comprar giz. Ele e o Rubens Parado, o professor que fez o hino, a letra do hino, eles iam a São Paulo. Eles traziam bichos empalhados, livros do Washington Luiz. Santander, que era a Banespa, tem uma cartinha aqui dele que, através, por um contato com um deputado, ele conseguiu fazer a instalação. Clube de campo dos 20, o Clube Porto Ferreira Futebol, até o aeroporto tem a mãozinha dele. Então, tudo que era para Porto Ferreira, ele ajudava, né? Por exemplo, o Ferreirense, o jornal, está passando por dificuldade. Vamos ajudar. Ele é sócio fundador do Rotary Club. Hoje eu sou membro já há 17 anos que eu faço parte. Sua voz também ecoou na política. Entre as décadas de 1950 e 1960, foi vereador por 12 anos, sendo 9 deles como presidente da Câmara. Idealizou importantes projetos, como a construção do ginásio Washington Luiz. Em 1969, retornou à política, tornando vice-presidente da Câmara e presidente da Comissão de Redação e Justiça. Chegou a ocupar por um período o cargo de prefeito municipal interino, durante a gestão de Pascal Souzano. Em 69, ele era da comissão de festas da prefeitura. Ele trouxe as fantasias que desfilavam no Copacabana Palace do Rio de Janeiro. Desfilaram aqui em Porto Ferreira, gente. Em 69, ele trouxe as pessoas, aquelas fantasias que participavam de um concurso lá no Rio de Janeiro. Trouxe artistas da Tupi, que depois o Denis Carvalho mesmo, que foi elogiado, teve um tributo a ele. Ele veio participar do baile de debutantes que meu pai organizou pelo Rotary Club. Então, ele era assim, ele queria que tudo, né, que a cidade fosse cada vez mais conhecida. Tem uma documentação que fala dele ter levado o nome de Porto Ferreira para Pirassununga, quando algo inaugurou aqui, eu não me lembro agora, eu precisaria ler novamente, porque era tudo em Pirassununga. Porto Ferreira não era comarca, então tudo você tinha que viajar e fazer em Pirassununga. Eu demorei para entender o meu pai, porque ele era um homem público, né? A casa da minha mãe sempre tinha alguém para almoçar, ele sempre trazia. Como ele foi presidente da Câmara várias vezes, morreu vereador, né? Sempre tinha alguém, sempre tinha um senhor que era o secretário com um livro de ata da Câmara deste tamanho, ao lado dele na mesa, conversando sobre as reuniões. Mas ele era assim, ele um homem além do seu tempo. Aos domingos, ele nos levava para passear. Eu lembro bem que tinha uma aguinha, não sei se era na Vila Sibila, a cerâmica, ele já trabalhava na Cerâmica Porto Ferreira,
e tinha um jipe, ele não tinha carro ainda. Ele nos levava, as 3 filhas, por enquanto éramos 3, e sempre tinha uma amiga, porque ele achava que sempre tinha que levar alguém para conhecer. É assim, ele queria que todo mundo conhecesse o mundo. Então nós íamos lá ou então nós íamos para São Paulo para visitar museu. Saía daqui 6 horas de viagem, porque asfalto não tinha, era só um pedaço. A estrada em Anguera não existia, era terra e passava por dentro de todas as cidades. Íamos a São Paulo visitar o Museu do Ipiranga, até hoje eu lembro de tudo que eu vi lá, né? Ele tinha que pôr para frente as pessoas. Mário Borelli Tomás, um homem de visão, trabalho, amor e dedicação. Um exemplo de cidadão e de ser humano. Tem que estudar, tem que... Uma vez que eu falei para ele, pai, mas tá difícil a faculdade. Você não quer ser professora? Quero. Vá, faça e passe. Sim, senhor. Então, assim, ele tinha um jeito, e com cada filho ele conversava de um jeito. Comigo, por exemplo, era dos negócios. Eu tenho que... ele era diretor da Cerâmica Porto Ferreira, ele falava, amanhã, dia de pagamento. Pai, mas já tenho dinheiro para pagar? Já? Eu tenho... Ele dava um jeito, né? Então, com a irmã mais velha, ele conversava. Para cada filho, ele tinha uma conversa. Ele ensinou muito. Eu vivi pouco tempo com ele, foram só 26 anos. Em 19 de abril de 1970, Mário Borelli faleceu no Hospital São Camilo, em São Paulo. Foi sepultado em sua terra natal, onde nasceu, viveu e lutou, onde amou e foi amado. Quando ele ficou doente, ele não permitiu que nós o visitássemos. Você, a irmã mais velha, estava já em Rio Claro, você cuida dos seus filhos, ela já tinha 3 filhos. Eu tive a missão de ficar em Porto Ferreira, tomando conta da casa e dos irmãos menores, porque ele ficou em São Paulo. A número 3, a Marina, já morava em São Paulo, mas ele não permitia, porque ele não queria que nós o víssemos doente. Ele dava missão. Morreu com 57 anos, mas o que ele fez, vocês não podem imaginar. E fica aqui, uma homenagem dos alunos de Mário Borelli Tomás. Assim, e vocês devem ter histórias maravilhosas das suas famílias. Perguntem a origem dos nomes, perguntam por quê, como que vieram, como que o meu avô... Isso nós não podíamos perguntar, era assim, eu fui colhendo essas histórias porque eu sempre fui curiosa, sempre ouvia muito, né? Mas eu tinha que ter perguntado mais.